Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila Monteiro. Hoje nós vamos resolver alguns problemas envolvendo os números reais. Número 1. João encheu o tanque do seu carro, colocando 40 litros de álcool. Ele pagou R$ 3,47 por cada litro de álcool. Quanto João gastou para encher o tanque do seu carro? Bom, para resolver, nós vamos multiplicar o total de litros, né, pelo valor de cada litro. Então, vamos lá. Nós vamos fazer 3,47 vezes 40. Multiplicando pelo zero, é só colocar o zero na resposta. 4 vezes 7, 28. É 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Colocando a vírgula, nós temos dois números após a vírgula. Então, é só contar, né? Da direita para a esquerda, né, do final para o começo e acrescentar a vírgula. Então, a resposta desse problema, né, João gastou R$ 138,80 para encher o tanque do seu carro. 2. Para confeccionar uma calça, uma costureira pagou R$ 32,25 na compra de 1,20 m de tecido e R$ 2,80 em aviamentos. Ela cobrou R$ 32 pela confecção da calça e seu cliente pagou com uma nota de R$ 100. O troco devolvido pela costureira a esse cliente foi de... Então, para eu saber o troco, eu tenho que saber primeiro quanto, né, ficou, qual o valor total. Então, nós vamos pegar aí, né, e vamos somar os valores, ó. 32,25, 2,80 e R$ 32. Lembrando de colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, né? Então, vamos somar aí, ó. 5, 2 e 8, 10, 3, 5, 7, 3 e 3, 6. Então, ela gastou R$ 67,05. Ela deu um troco de R$ 100. Ela deu um troco, né, de um total de R$ 100. Então, vamos lá. Qual vai ser o troco, né? Eu pego R$ 100 e vou diminuir os R$ 67,05. Lembrando que lá na primeira conta nós somamos. Então, como que a gente vai fazer essa conta aqui, né? Eu vou pegar emprestado lá no 1, né? Porque de 0 não dá para tirar 5. Então, esse meu 1 vai ficar valendo 0 e eu vou emprestando, ó. Aqui ficou valendo 10, vou emprestar, vai valer 9. De novo, vou emprestar, vai valer 9. E vou até chegar lá embaixo, ó, lá no último termo. Então, a gente vem, ó, 10 menos 5, 5. 9 menos 0, 9. A vírgula, né, ó, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 7, 2. 9 menos 6, 3. E o zero não vai fazer diferença. Então, qual a resposta certa? Letra C. R$ 32,95 o nosso troco. Número 3. Para fabricar um vestido, Joana comprou 9,5 metros de renda, 2,7 metros de tafetá vermelho e 1,8 metros de cetim liso. Quantos metros de tecido ela comprou no total? Então, se eu quero saber o total, é só somar todos os valores. Lembrando sempre de somar
vírgula embaixo de vírgula, 9,5, 2,7 e 1,8. Vamos somar todos esses valores, tá? 5 mais 7 mais 8 vai dar 20. 2 lá em cima. 2 mais 9 mais 2 mais 1, nós vamos ter 14. Colocando a vírgula, né? Ó, tem um número após a vírgula aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, a minha resposta é o quê? Eu vou comprar, né? Ela comprou, no caso, né? 14 metros de tecido. Número 4. A cidade do Rio de Janeiro é muito conhecida por suas belezas naturais, assim como por suas altas temperaturas. Certos dias de verão, a sensação térmica pode ultrapassar os 40 graus Celsius. Os Estados Unidos utilizam a escala Fahrenheit para medir as temperaturas. Qual temperatura na escala Fahrenheit corresponde aos 40 graus Celsius? Bom, para converter uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit, nós temos a seguinte fórmula, né? Ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, onde o C está representando a temperatura em Celsius e o F em Fahrenheit. Então, a gente tem, né, a temperatura em graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do C, dos Celsius, nós vamos substituir por 40, que é o valor que foi dado no problema. E vamos repetir o restante, tá? Então, ó, F menos 32 sobre 9. Como que a gente vai resolver isso? Nós vamos multiplicar cruzado. Então, 5 vezes o F menos 32, tá? Vou colocar aqui o passo a passo. Vai ser 5 vezes o F menos 32 igual ao 40 vezes o 9. Então, multiplicando, ó, 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, 160. Igual 40 vezes 9, 360. Ficamos com uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, ó, 5F, repete o 360. O menos 160 passa mais 160. A outra linha repete, soma 360 mais 160 vai dar 520. Vou continuar aqui do lado. F, então, vai ser igual ao que? 520 dividido por 5, né? O 5 que estava junto com F passa dividindo. Fazendo a divisão, 520 por 5, nós vamos encontrar 104 graus, que é a nossa resposta E. Número 5. A representação fracionária de menos 1,5 é. Para a gente transformar, né? Ó, eu tenho aqui menos 1,5, quero transformar em fração. Então, o primeiro passo é a gente eliminar a vírgula. Vou escrever o meu número sem vírgula e vou contar quantos números tem após a vírgula. A gente tem um número após a vírgula. Então, quando isso acontece, o denominador vai ser o 10. Se fossem 2 números, seria o 100. Se fossem 3 números, seria o 1000. Então, a gente conta a quantidade de números após a vírgula. 15 décimos. Não temos essa opção de resposta. Então, o que a gente faz? Nós verificamos se dá para simplificar numerador e denominador pelo mesmo valor. Aqui nós podemos simplificar os dois por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5
2. Então, nós temos aí, ó, menos 3 meios. Resposta certa, letra A. Número 6. Uma sala em formato retangular tem medidas como expressas abaixo. Calcule a sua área, sabendo que a área de um retângulo é obtida através da fórmula A igual a B vezes H, onde o B é a base, o H é a altura. Então, nós temos aí nesse retângulo, né, os valores. A base mede 3, raiz de 3 mais 2, né? E a altura mede 3. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. A área vai ser igual a raiz de 3 mais 2. Vou colocar dentro do parênteses, tá? Por ser um valor composto aqui, né? Tem a raiz, tem o número. E vou multiplicar por 3. Como que a gente multiplica, né? Ó, eu vou multiplicar o 3 vezes a raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3, né? A gente só pode multiplicar o valor de fora, é como se fosse 1 aqui, 1 raiz de 3. Mais 3 vezes 2, 6. Então, essa é a minha resposta final. A área é 3 raiz de 3 mais 6 centímetros quadrados. Sempre que a gente trabalha com área, a resposta é em metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Então, sempre prestar atenção nessa parte, né? De não esquecer de colocar o quadrado. Número 7. Utilizando os dados da questão anterior, calcule o perímetro de uma sala com as mesmas dimensões. Então, a gente tem o mesmo retângulo, né? E eu quero perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, vou chamar aqui de P. Qual vai ser o perímetro, né? Ó, eu tenho aqui, ó, uma base valendo raiz de 3 mais 2, mais um lado que mede 3, mais outra base, né, que mede raiz de 3 mais 2 e outra lateral, né? Lembrando que no retângulo, né, mesmo que a gente não tivesse repetindo, né, embaixo e aqui em cima os mesmos valores, no retângulo, sempre os lados opostos têm a mesma medida, tá? Então, se um lado é 3, se a altura é 3, do outro lado também é 3. Então, a gente não pode esquecer disso. Mesmo que a gente não tenha aqui o valor, só tenha de um lado, é só repetir a mesma medida. Então, para a gente calcular aqui o perímetro, é só a gente somar esses valores, tá? Raiz, eu só posso somar com a outra raiz. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 3. Então, eu vou ter 2 raiz de 3. E vou somar os outros valores. 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. Então, nós vamos ter mais 10 centímetros. Como é perímetro, não precisa do quadrado na resposta, tá? A área tem um centímetro quadrado, metro quadrado, perímetro não, só centímetro ou metro, tá? Número 8. Um triângulo possui, respectivamente, as seguintes dimensões de base e altura: raiz de 5 e 2 raiz de 5. Então, quando eu digo respectivamente, quer dizer o quê? Eu vou desenhar aqui meu triângulo, tá? Respectivamente, base e altura. Então, o raiz de 5 representa a base. E o outro valor, né, que é 2 raiz de 5, representa a altura, tá? Então, sempre que a gente falar respectivamente, o que está na frente aparece, né, ó, o que está primeiro é o primeiro valor, tá? E o que aparece em segundo, o segundo valor, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que a área de um triângulo
é base vezes altura dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? O valor da base, raiz de 5, vezes a altura, 2 raiz de 5, dividido por 2. O que acontece nesse problema? Olha, esse 2 raiz de 5 também está multiplicando. Então, a gente pode aqui, ó, simplificar, tá? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25, né? As duas raízes são quadradas, a gente pode multiplicar, então, os valores que estão dentro dela, né? Qual que é a raiz de 25? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a nossa área aqui é 5 centímetros quadrados. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a explicação, tá? Deixem nos comentários qualquer dúvida que você tenha, tá? Entre em contato com a gente e até a nossa próxima aula.